Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Amperge Convida é um programa sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro, suas histórias e seus personagens, e é destinado não apenas àqueles diretamente envolvidos com a instituição, promotores, procuradores e servidores, mas a toda a sociedade que ele representa. Em linguagem simples e direta, vamos tratar de temas relacionados à atuação do MP, entrevistando os protagonistas dessa história. Eu sou Heloísa Carpena e convido todos a acompanhar esse podcast. Um novo episódio está disponível toda terça-feira nos tocadores de podcasts e nos sites da Rádio Roquete Pinto e da Amperge, www.amperge.org. Na apresentação do podcast, eu digo que o Amperge Convida é um programa sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro, suas histórias e seus personagens. Pois bem, no episódio desta semana, vamos conhecer a própria história do MPRJ, narrada por uma de suas protagonistas, Maria Cristina Palhares dos Anjos Telecheia, procuradora de justiça recentemente aposentada, que vai nos contar um pouco de sua carreira fantástica, longa, diversa e profícua, na qual percorreu todos os cargos, temas e momentos importantes da instituição, e testemunhou sua profunda transformação ao longo dos últimos 50 anos até alcançar a sua feição atual. Maria Cristina, muito obrigada pela sua participação no Amperge Convida. Eu quero começar nossa entrevista falando sobre o seu ingresso na instituição. Eu pesquisei e vi que você entrou em 1974, através de um concurso público, ainda no MP do estado da Guanabara. Na época, o procurador-geral era o Dr. Paulo Schermon de Araújo. E esse foi um ano importante na história do Rio de Janeiro, né? Véspera da fusão dos estados do Rio, antigo estado do Rio e o estado da Guanabara. Você, inclusive, trabalhou como defensora pública. Me conta como foi essa história, como foi essa mudança. Heloísa, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, a você, a Amperge. Depois de 50 anos na instituição e com praticamente 10 dias de aposentada, eu acho que a oportunidade de nós conversarmos hoje é extremamente bem-vinda, né? Significa um reviver, passar assim um pouco em retrospectiva toda essa história. Realmente eu entrei na antiga Guanabara, nos idos de 1974, quando o cargo de defensor era o cargo inicial da carreira do Ministério Público. Curioso isso, eu me lembro que quando me inscrevi para o concurso, eu questionei algumas pessoas se não seria um pouco antagônico. Você começava como defensor público e na mesma carreira você seguia para uma carreira de Ministério Público, com um cunho à época, e aí nós estamos falando de 1974, onde o Ministério Público ainda era identificado como o defensor da sociedade, mas o defensor da sociedade muito vinculado a uma atuação na área punitiva. E, num primeiro momento, você iniciar uma carreira defendendo aqueles que de futuro você eventualmente estaria acusando, poderia não fazer muito sentido. Mas, na época, apenas o Rio de Janeiro e Brasília tinham essa característica. Embora estranhando, era assim que o concurso e a instituição se comportava e eu, nela, adentrei. E hoje eu tenho certeza de que foi um passo importante na minha carreira, na minha formação, esse primeiro degrau. Extremamente importante. Nós ali tivemos a oportunidade de olhar realmente a sociedade no que ela precisava. Como defensora pública, eu tinha o munus da defesa, mas eu me preparei para, como promotora de justiça, saber olhar exatamente em que medida eu deveria exercer a defesa dessa sociedade. Se eu poderia realmente
exercer uma defesa intransigente, com foco apenas naquele sentido punitivo, ou se eu não deveria olhar circunstâncias que eu teria sido levada a conhecer porque iniciei minha carreira com uma outra perspectiva e um outro olhar. É muito interessante essa origem comum, porque isso lança também um outro olhar sobre o momento atual, né, em que há, eu não sei se você compartilha dessa opinião, uma certa concorrência, né, entre o MP e a Defensoria. Eu via isso na área da tutela coletiva, especialmente, né, já que são colegitimados. Então, para o próprio Ministério Público se compreender, né, e para entendermos em alguma medida assim, de onde vem essa concorrência, essa competição. Essa competição, eu acho que ela tem essas raízes históricas, especialmente no nosso atual estado do Rio de Janeiro, e você tem toda a razão, Heloísa, toda a razão. Mas eu queria levantar um aspecto do quanto este primeiro momento da minha carreira foi importante no futuro, né? Eu me lembro que, como defensora pública, eu assisti um julgamento defendendo, evidentemente, o réu, e me surpreendeu a juíza ter identificado, era o dia do interrogatório, e a juíza identificou que aquele dia era o dia do aniversário do réu. E ela se apresentou para colher ali o interrogatório do réu com um bolo de aniversário. Que beleza. Então, eu achei interessante, como defensora pública, eu achei aquilo interessantíssimo, porque, evidentemente, era o meu constituinte que estava ali, mas aquilo me deu a dimensão de que qualquer atitude deve ser humanizada. E ali eu tive o exemplo clássico de que a humanização ela seria bem-vinda no futuro. E essa concorrência entre a Defensoria e o Ministério Público, essa busca pelo mesmo espaço, na verdade significa que, do ponto de vista ético, do ponto de vista de conduta, nós exercemos as nossas atribuições com a mesma perspectiva. E por isso que, às vezes, pode existir esse aparente conflito, mas que tem que ser solucionado dentro do regramento, né, da normativa de cada instituição. E como você mencionou, vou pegar um gancho aí da tua fala, naquele momento, né, estamos falando aí dos anos 70, portanto, anterior à Constituição, momento anterior a 1988, a grande vitrine do Ministério Público era o crime, né? Era a persecução penal. E você foi promotora criminal, como você disse. Você gostava? Quais eram os crimes mais comuns daquela época? E como era a relação institucional MP-polícia? Naquela época não havia ainda, porque anterior à Constituição de 88 e sem o protagonismo que o Ministério Público passou a ter após a Constituição, não havia, eu diria, que essa disputa de vaidades entre o Ministério Público e a polícia. Eu me sentia atuando no crime, eu sempre me senti bem, eu gostava, o direito penal na faculdade é o nosso, digamos assim, primeiro encantamento. Então, desde que eu estudei direito na PUC, talvez pelos professores, um dos meus professores foi João Mestieri, com uma visão já bem mais moderna do direito penal, e eu me sentia bem. Os crimes à época mais, enfim, que mais surgiam, tirando a grande massa de acidentes de trânsito, eu peguei também a transformação da lei de tóxicos, tinha os clássicos, estelionato, né, todos aqueles vinculados ao patrimônio, furto, roubo e estelionato, né? Mas eu gostava de atuar no crime, eu gostava procurar ver o que estava por detrás. Basicamente, eu gostava da prova, da produção da prova. É aquela curiosidade de tentar descobrir exatamente todos os meandros daquele fato que estava na minha frente para apreciação. Como promotora de justiça, eu acabei atuando antes de efetivamente ser promovida. E aí é algo que eu também queria contar, porque como o nosso concurso foi o último da antiga Guanabara,
vinha a ideia de que a fusão ela modificaria as carreiras, o que significava que o Ministério Público passaria a ser uma carreira totalmente distinta, onde os defensores estariam alijados dessa carreira, eles teriam a sua carreira própria, e havia uma perplexidade, porque o momento era de, eu não diria que de dúvida e insegurança, mas era de total desconhecimento com o que iria acontecer. Nós não sabíamos sequer se prosseguiríamos na nossa carreira do Ministério Público, que tinha sido escolhida no momento do concurso, ou se nós estaríamos, digamos assim, condenados a permanecer na Defensoria Pública numa carreira que não teria sido a carreira de nossa escolha como concurso público. E, à época, o Procurador-Geral também preocupado com essa possibilidade ou com eventual risco e partilhando da nossa angústia, nós ali recém-impulsados, ele, orientado por um grupo que o assessorava, ele fez a opção de colocar desde logo, não com a titularidade da promoção, mas em auxílio, todos os defensores públicos recém-concursados em rodízio, auxiliando os promotores à época. Ou seja, a atividade de promotor de justiça, ela seria exercida por nós e, de alguma forma, ela serviria como uma base argumentativa em eventual discussão sobre qual carreira nós deveríamos integrar. Então, com isso, eu vivi, eu diria que a dupla identidade durante um tempo. Eu passava 2 meses como defensora, 1 mês como promotora, voltava a ser defensora, voltava a ser promotora. Então, eu vivi durante um tempo esse duplo chapéu, essa dupla identidade, mas que eu também considero hoje em dia, olhando 50 anos atrás, o quanto foi importante numa formação de postura equidistante, postura de equilíbrio, de olhar realmente desvinculado de qualquer preconceito. Imagina, uma experiência preciosa. A fusão foi traumática, né, para o serviço público dos 2 estados, quer dizer, achar aí, superar diferenças, achar pontos em comum. Eu me lembro que no judiciário também aconteceu isso, né? Havia um estranhamento de parte a parte. Você sentia isso? Sentia. Era nítido que o próprio Ministério Público, superada a questão da Defensoria Pública, e uma vez identificado que nós, concursados do antigo Estado da Guanabara, estaríamos dentro da carreira do Ministério Público, era visível que aqueles que 1 ano antes ou até meses antes haviam feito o último concurso do antigo Estado do Rio, eles se uniram a nós. Claro, a carreira passou a ser uma única carreira, mas era visível a diferença de, como eu posso dizer, de perspectiva, até porque eles vinham de um estado onde eles tinham comarcas distantes, onde eles tinham que trabalhar no interior, e aqueles que só tinham estado na Guanabara, eles nunca tinham saído da antiga capital, né? Ali era muito diferente o que um grupo já tinha vivido e que o outro grupo jamais viveria, pelo menos não naquelas circunstâncias. E aí é evidente que começa a aflorar. Eu não quero falar diferença de cultura, que não era propriamente de cultura, mas era uma diferença profunda de carreira, de estrutura de carreira, em razão da própria geografia. Um era um estado do Rio de Janeiro, com comarcas mais distantes no interior, mais próximas, na região litorânea, na serra, e o outro nós estávamos restritos à cidade do Rio de Janeiro. Antiga capital federal. Antiga capital, né? Federal. Realmente uma mudança grande, traumática, mas foi superada, né? E hoje que temos aí um estado só e essas coisas ficaram no passado, mas é uma história importante. Importante que seja contada, né? Bom, então falamos um pouco da sua atuação na área criminal, mas eu me lembro que você foi curadora de menores. Na época se falava assim, né? Não havia infância, era um Código de Menores e não ECA. Como é que era esse tempo? Como é que foi essa experiência? Essa experiência, Heloísa, certamente foi das
experiências talvez mais ricas da minha carreira. Ricas no sentido de você perceber uma mudança que repercutiu e repercute, que era necessária. Outras mudanças aconteceram ao longo da minha carreira, não só na nossa normativa institucional, nossa lei orgânica, a forma de escolher a chefia da instituição, mas a mudança do antigo Código de Menores para o Estatuto da Criança e do Adolescente foi uma mudança que eu reputo extremamente importante. Essa sim foi uma mudança de cultura. O Código de Menores, ele trabalhava com o menor em situação de risco, aquele menor que estava em situação de risco e que ele era acolhido, mas o acolhimento era limitado àquela situação que se apresentava. Não havia um tratamento preventivo, o menor não era visto ainda como alguém sujeito efetivamente de direitos e destinatário de uma doutrina de proteção integral, até pela faixa etária, pela formação. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tive a oportunidade de participar até mesmo antes de vários colóquios preparatórios, antes que a lei, né, que o ECA viesse a ser promulgado, o Estatuto viesse a ser justamente... eu participei de várias discussões e também nesse momento havia uma dificuldade grande de se aceitar uma nova leitura, um novo olhar. Eu acho que toda modificação, toda alteração que implica em um olhar de outro modo gera um período de conflito. E eu, no chamado juizado de menores, e à época já juizado da infância e do adolescente, eu vivi esse antagonismo com juízes que ainda eram completamente voltados para a antiga política, né, do menor em situação apenas de risco, e alguns magistrados e promotores, sobretudo de outros estados, Paraná e Santa Catarina, foram fundamentais nessa mudança, que já anteviam a necessidade de ter quase que um microsistema, à época também criticado por questões técnicas, que veio a ser o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tive a oportunidade de, como curadora de menores, atuar na área infracional e na área também não infracional e passar por quase toda essa regulamentação, inclusive na área não infracional, no que dizia respeito à possibilidade de adoção por estrangeiros. À época não havia regulamentação e eu, substituindo o titular, ainda bem nova na função, com uma juíza que também substituía o titular. Essa juíza depois foi até ser presidente do tribunal, a Leila Mariano. Nós passamos por uma experiência incrível em que uma menina de 7 anos, que ela havia sido inicialmente, ela começa a vida dela andando com a mãe, que era uma ambulante, pela Cinelândia. E o primeiro contato, curiosamente, que eu tive com a situação dessa menina foi atuando na área criminal, porque essa mãe, que era ambulante, um dia falece. Essa menina, ela continuou circulando pela Cinelândia. Um jornalista, à época conhecido, que já tinha visto essa menina várias outras vezes, a recolhe, leva para sua casa. Num primeiro olhar, numa situação de altruísmo, mas num segundo momento essa menina começou a fazer parte de festas, enfim, de, por que não dizer, orgias que eram, né, proporcionadas por ele para amigos, na própria residência. Os vizinhos identificaram, relataram. Essa menina, quando foi encontrada um dia, durante o dia, à noite as festas aconteciam, durante o dia ela ficava em casa. Ela foi encontrada com marcas de cigarro, queimada, enfim. Essa menina é recolhida e ela é então encaminhada para adoção. Encaminhada para adoção, ela já com 7 anos, com essa situação, uma artista, enfim, né, se interessa pela menina, mas depois de 1 ano e meio em que ela obtém a guarda dessa menina,
ela desiste de adotá-la porque a vida artística e as turnês seriam incompatíveis com o papel de mãe. Ela devolve essa menina novamente e essa menina fica numa casa em Botafogo, num orfanato, disponível para adoção. Um casal de estrangeiros chega, quer levar a menina sabendo de todo o passado dela, mas a lei não permitia porque havia necessidade do chamado estágio de convivência não propriamente regulamentado e o casal não conseguiria ficar aqui durante tanto tempo. E foi um momento em que, pela primeira vez, eu tive que tomar uma decisão junto com a juíza. O destino daquela menina estava selado ali. O casal de franceses que não tinha filhos e trazia as fotos de um quarto totalmente preparado para receber essa criança, porque eles tinham um casal amigo que já havia adotado aqui, queria levá-la, mas nós teríamos que, na ausência ou no vácuo legislativo, abrir uma brecha no chamado estágio de convivência e entregar a criança em guarda provisória para que depois isso pudesse ser solucionado. Foi uma decisão difícil, eu diria que ousada. Eu opinei favoravelmente, a juíza deferiu. Essa menina foi levada para a França, voltou periodicamente para cumprir, enfim, o que tinha sido determinado depois de ouvir assistência social e a equipe de psicólogas. E essa menina, hoje em dia, eu a visito até hoje. Que maravilha! Ela que está na França, ela é avó, né? E ela está muito bem. O pai adotivo já faleceu, a mãe não. Era um casal simples, humilde, do interior da França. E ela conseguiu realmente recuperar todo aquele estigma de vida dela. Claro que passou por um processo pessoal, enfim, que só ela pode... Mas desde que ela foi, eu sempre que tive a oportunidade de ir, procurei o contato e sempre fui muito bem recebida, né? Então essa é uma história que me marcou e que de alguma maneira mostra como você precisa, em algum momento, enfrentar uma situação, se posicionar diante dela, ainda que a lei te dê apenas uma pequena margem. Ah, fantástico. Né? Não, anos 90 foram... Final dos anos 90, sobretudo, né? Uma época de muita transformação, muitas mudanças legislativas importantes. Mas, em seguida, você já não estava no órgão de execução. Eu sei que você estava na revista do Ministério Público. Então, conta pra gente. Em cada lugar por onde eu passei, Elô, tem uma história, enfim, um momento. Por isso que eu digo 50 anos tem o seu peso, mas quando eu tenho que pensar sobre eles, eu acho que em tudo, em todos os lugares por onde eu passei, algo importante aconteceu no sentido de me fazer chegar e querer chegar até o momento em que eu não teria mais como continuar, que precisaria sair. Na revista de Direito, eu assumi um desafio. Quem esteve à frente da revista de Direito durante anos foi o nosso queridíssimo Sérgio de Moura Milton. Eu diria que entrei no Ministério Público identificando não só o grande penalista, o grande professor, o grande processualista, né, penal, mas, sobretudo, era ele, desde que eu me entendi dentro do Ministério Público, quem conduzia toda essa parte intelectual, né? A inteligência da nossa instituição, no sentido do conhecimento, era conduzida pelo professor de Moura, que esteve à frente da revista durante muitos anos. Ele, em algum momento, se afastou, outras pessoas o sucederam, se não me engano, 2 colegas anteriores a mim. E quando eu chego, já pós-fusão, a revista passava por um momento extremamente difícil, porque não havia recursos, era um momento em que o Ministério Público não tinha autonomia financeira e a nossa revista era repositório do Supremo Tribunal Federal. E precisava, para manter a qualidade de repositório, de ser editada com regularidade. Ela era semestral e precisava manter aquela regularidade semestral. Sim, porque na época não havia internet, então as pesquisas eram feitas nos livros, né? Então fazia essa observação. Exatamente, era completamente diferente. E não havia essa possibilidade porque não havia recursos. A imprensa oficial que que editava a revista, também passava por um momento pós-fusão delicado.
E o que fazer? Eu, quando cheguei, eu encontrei diversos exemplares, digamos, da revista prontos, mas não tinham como ser editados, mas eles estavam prontos. E não era em número suficiente para cobrir todo o período que eu precisava cobrir, para não perder o registro, quando eu recebo a notificação de que eu perderia o registro. Então foi outro momento de decisão. O que fazer? Tempo e possibilidade financeira para manter, não um padrão de qualidade, mas eu diria que o número de páginas da revista era impossível. Então, a única possibilidade era o material que eu tinha, fatiá-lo. Ou seja, vamos transformar a revista em algo menor, né? Porque a qualidade de repositório não exigia número específico de páginas, mas na época uma periodicidade. Então, reduzir, mantendo todas as seções, reduzir o número de artigos da parte de doutrina, o número de jurisprudência, o número de notícias, atualidades, enfim. E com isso nós conseguimos, fazendo essa redução da quantidade de páginas dos exemplares, de cada volume, de cada número da revista, nós conseguimos manter por um período o registro e depois o mundo, enfim, sobreviveu já com a Constituição, com outros recursos tecnológicos, mas o fato é que naquele momento foi a única saída possível, ou seja, foi uma experiência igualmente desafiadora. E aí você foi promovida a procuradora de justiça, depois de quantos anos na instituição? Eu fui promovida a procuradora de justiça, tendo entrado em 74, eu fui promovida a procuradora de justiça com 16 anos de instituição. E era menos dinâmica a atuação em segundo grau? Você gostou de ser promovida? Os promotores, às vezes, se receiam, né? Sair da promotoria, onde eles têm uma atuação proativa, dinâmica, e aí chegam no segundo grau, ficam um pouco frustrados. Isso aconteceu com você? Heloísa, eu talvez não tenha sentido esse impacto, porque ao ser promovida, eu estava na revista de Direito, onde eu fiquei há algum tempo. Eu também, antes da revista, havia passado por uma assessoria criminal. Tinha exercido o papel de coordenadora da infância, não nos moldes em que uma coordenadoria existe hoje. Foi talvez o primeiro embrião do que seria hoje um centro de apoio, foi a coordenadoria da infância. Então, eu, quando sou promovida a procuradora, eu não estava num órgão de execução ativo que me fizesse ter aquele choque, né, de atuação. E fui para uma Câmara Civil, onde eu ainda não tinha atuado. Eu tinha tido uma passagem rápida pela parte do juízo orfanológico, também pela área de família, mas eu nunca tinha exercido uma atribuição no cível, propriamente. Então, foi um momento em que era um desafio novo e eu tenho certeza que eu fiquei mais focada no novo desafio, onde eu permaneci até me aposentar agora, numa Câmara Civil, né? E tem uma curiosidade, já que eu estou conversando com você. Eu cheguei promovida na então 8ª Câmara Civil, onde fiquei até agora, até ela se transformar na primeira Câmara de Direito Privado, na qual eu me aposentei. E ao chegar na primeira Câmara Civil, um dos procuradores da Câmara Civil era Manuel Carpena de Amorim. Acho que desembargadores. Desembargadores, desculpe. Essa parte é procuradores, porque como ele também veio do Ministério Público, é um dos desembargadores, com certeza. Pois é, e aí no início dos anos, já no século XXI, né, dos 2005 a 2012, você voltou, né, para a atividade da inteligência, da formação, como você disse, coordenando o Centro de Estudos Jurídicos durante 8 anos, o CEJUR, que era o responsável, acho que ainda é, né, pelos concursos de ingresso na carreira. Então, você formou gerações de promotores. Como foi isso? Eu não sei se eu formei gerações de promotores, mas foram muitos concursos e 8 anos intensos. E eu diria que, talvez, em razão desses 8 anos,
é que eu consegui aurir toda a energia para permanecer motivada até o dia em que me aposentei. Eu costumo dizer a cada um dos promotores que passaram pelo centro de estudos, na época em que a formação era conduzida por mim, que eles me rejuvenesceram. Foi um desafio novo, foi uma oportunidade de atualização. Quando eu fui convidada para assumir o Centro de Estudos Jurídicos, eu fiquei muito em dúvida. Era uma atividade desvinculada. Eu já tinha me afastado durante algum tempo do meu órgão de execução. Deixaria uma Câmara que eu gostava da atuação como promotora. Eu sempre tive na Câmara a possibilidade de processos muito interessantes. Sempre uma atuação, assim, coincidentemente, mesmo agora, recuperações judiciais importantes passaram pela minha Câmara. À época, processos de família, quando se teve a possibilidade, processo, por exemplo, em que a Roberta Close pleiteava, né, a alteração ali, ela já tinha passado por uma cirurgia transformadora e, além do nome, ela pleiteava no registro de nascimento que ela pudesse ser identificada como o sexo com asterisco, ou seja, nem feminino nem masculino, mas aquele sexo feminino com asterisco que seria a significação, né, de que ela teria passado por uma cirurgia transformadora. E aí era questão técnica, né? Assim, o registro de nascimento, como é que você nasce, né? Qual seria... Sim, um outro momento histórico, né? A gente não tinha a cultura que existe hoje. Então, desde que eu atuei, eu tive essa oportunidade de nunca pegar um caso completamente simples, né? Então, foi muito... Eu reputo, assim, a minha carreira toda... Uma carreira em que eu tive a oportunidade de viver e de desvendar situações novas que depois se consolidaram de outra forma. Então, quando eu assumi o centro de estudos, o meu receio é que eu ficasse muito restrita a uma atividade acadêmica. E à época eu já era professora de processo na Universidade Cândido Mendes. Então, o meu lado acadêmico, a minha vocação acadêmica, ela já era realizada dentro da academia propriamente dita. E eu fiquei no primeiro momento com receio de que o centro de estudos pudesse, de alguma maneira, restringir uma atividade ministerial. Mas aos poucos eu percebi que, ao contrário, que seria uma forma de eu me atualizar, de eu precisar acompanhar os promotores novos, ficando junto com eles em atualização diferente. Foi quando eu tive maior contato com a tutela, maior contato com áreas fazendárias, que eu não teria oportunidade, porque enquanto estava à frente do centro de estudos, eu introduzi, além da formação, o estágio antes de assumirem qualquer titularidade. Então, eu acompanhava os promotores nessa parte prática que eles passaram a auxiliar promotores que já tinham suas titularidades antes de assumirem sozinhos as funções, né, as atribuições. Então, isso foi bastante interessante também. Incrível. São tantos os cargos, tantas as funções, que alguns a gente tem que passar assim um pouco batido. Eu queria registrar que você coordenou o núcleo de atuação integrado. Eu fiz parte desse núcleo. Você fez parte desse núcleo. Coordenando procuradores, que também era uma coisa inovadora na época, porque... não havia as pontas. Exato. E não havia essa interlocução entre os colegas, cada um trabalhava na sua sala de forma isolada, então isso também foi inovador. Agora, a inovação das inovações você enfrentou como subprocuradora de planejamento estratégico, porque, de certo modo, você conduziu a instituição no seu ingresso na era digital, né? Quando houve a informatização da atividade. Quais foram os maiores desafios nesse momento? O maior desafio, Heloísa, acabou sendo minimizado por uma circunstância triste, que foi a pandemia. O maior desafio era mudar a cultura, você transformar por visão e vontade do então Procurador-Geral o Ministério Público numa gestão, né? Passar a ter uma gestão digital.
Então, essa gestão digital coincidia com o nosso mapa estratégico, que tinha se iniciado nos idos de 2010, mas que já estava vencido em 2019. Então, eu precisava rapidamente programar para os próximos 8 anos. Depois nós chegamos à conclusão de que 8 anos é um tempo muito longo, mas era assim que o Conselho Nacional do Ministério Público entendia ainda nos anos 2019, 2020, o nosso mapa estratégico. E o nosso mapa estratégico, ele já foi com foco na gestão digital. Então, essa transformação que aconteceu em 2019, ela se consolida em 2020 até por uma necessidade, onde as pessoas passaram a trabalhar em casa, remotamente, vieram as audiências telepresenciais, as sessões plenárias do próprio órgão especial nosso interno também remotas. E se o Ministério Público já não tivesse, naquele momento, uma diretriz de que ele queria passar para o momento novo, atual, com todo o próprio a área do consumidor, o parquê digital, enfim, vários projetos, o Inova, que foi criado também nessa época, que era um instituto de inovação do Ministério Público, justamente para explorar a vertente toda do suporte tecnológico para que se pudesse entrar numa era digital. A necessidade aí fez com que rapidamente essa cultura pudesse ser absorvida, porque não poderia ser diferente, a instituição não poderia parar. Então, a coincidência de se tentar implantar uma cultura digital no momento em que a única forma de sobreviver era através de uma tecnologia, de toda uma convivência digital, eu acho que foi assim, um desafio, inclusive uma força-tarefa também organizada durante esse momento. E na sub de planejamento eu acabei, no último momento, não sei se você vai se referir a isso, acabei também assumindo. Era a minha próxima pergunta. Então, vamos nela. Durante a pandemia, você substituiu o PGJ, né? Durante a sua doença. O doutor Eduardo Gussen, na época, que teve Covid grave e ficou um período longo afastado. Então, a minha pergunta era, você foi a primeira mulher a exercer a chefia institucional do MPRJ? Fui a primeira mulher a exercer a chefia institucional. E por enquanto a única. Por enquanto. Eu acho que, enfim, já é hora, né, de que a presença feminina possa realmente estar à frente da instituição. Mas naquela oportunidade, eu me lembro como se fosse hoje, nós todos ainda em casa, porque era 2020, final de 2020, quando eu recebo uma ligação do próprio procurador-geral dizendo que ele estava se afastando em razão de haver contraído Covid e que ele iria fazer a nomeação para que eu assumisse o cargo. Levei um susto, Heloísa, um susto, porque já estava numa subprocuradoria de planejamento em plena Covid, já tinha uma força-tarefa cuja coordenação de planejamento também estava vinculada à minha área e à minha atribuição. Assumir a chefia institucional nesse momento foi, assim, mas passado o susto, passada aquela sensação desagradabilíssima do susto, eu vi que, enfim, foi um momento importante também da minha carreira. Só lamento as circunstâncias, né? Nada é perfeito, porque as circunstâncias que me levaram àquele momento não eram as circunstâncias que eu gostaria, mas, enfim, fui a primeira mulher, sim, e até recentemente ouvi isso, que alguém pesquisou se antes de mim outras teriam assumido, mas não, nem em substituição, eu fui a primeira. Pois é. Na apresentação do episódio, eu disse que você tinha tido uma carreira fantástica e agora todos vão concordar comigo, que começou como defensora pública e terminou como procuradora-geral de justiça, decana da instituição. Então, eu só tenho a te agradecer, te dar parabéns e dizer que você foi e é uma inspiração para todas as pessoas da instituição e para mim, inclusive. Muito obrigada. Amperge convida, com Heloísa Carpena.